Olá pessoal do oitavo ano, vamos para mais uma aula de geografia hoje. Hoje falaremos aí sobre o México, unidade 5, temas 1 e 2. Vamos lá, então eu vou seguindo aí a cronologia do livro, tá? Quem quiser acompanhar, território e sua ocupação. Então, em 2016, o México tinha aí uma população de aproximadamente 122 milhões de habitantes, tá? Essa é a população total. Desses 122 milhões de habitantes, cerca de 75% dos habitantes vivem no Planalto Mexicano, tá? Só lembrando que o Planalto Mexicano é uma área de solos férteis, então é bom para a agricultura, e também você tem ali um clima favorável à ocupação humana. Aqui ao lado eu tenho essa imagem, tá? Aonde nós temos aqui essa cor aí alaranjada, onde eu vou passando aqui a caneta. Essa aqui é a área do Planalto Mexicano, onde nós temos a maior concentração da população, tá? Então aqui é onde nós temos aqui as principais cidades, os solos mais férteis, o clima mais favorável. Isso aí acabou contribuindo para que a população se fixasse nessa região do México, tá? Só lembrando que o México está aqui, ó, tá no sul dos Estados Unidos. Nós temos o México faz fronteira com os Estados Unidos e com alguns países aí da América Central. A principal cidade do México é a capital, né? Também chamada de Cidade do México, só para você ter uma ideia. Cerca de 21 milhões de habitantes moram na Cidade do México, tá? A Cidade do México é a capital, como eu falei, e é a segunda maior metrópole da América Latina, ficando atrás aí apenas de São Paulo, aqui no Brasil. Tem problemas como qualquer outra grande cidade, países subdesenvolvidos, como a existência de áreas de pobreza, tá? Então, aqui como nós temos no Rio de Janeiro, embora o Rio de Janeiro seja uma grande capital, mas no Rio de Janeiro nós temos áreas de extrema pobreza. Então, no México, na cidade do México, na capital, acontece a mesma situação. Apesar de você ter áreas de pobreza, muitas vezes falta de infraestrutura, poluição, o trânsito também que é caótico no México. Nós também temos áreas no México onde a qualidade de vida é boa e a infraestrutura é de qualidade. Então é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, tá? Principalmente aí nessas grandes capitais, capital do Rio de Janeiro, que às vezes tem infraestrutura, tem boa qualidade de vida, mas também tem trânsito caótico e população vivendo aí na extrema pobreza. População mexicana, predomínio da miscigenação, tá? Então vai ser uma população misturada. Então você tem a misturada porque você tem ali a população nativa mexicana e também a mistura com os colonizadores, com os europeus. Só lembrando que o México foi colonizado aí pelos espanhóis, então você tem uma miscigenação da população nativa com os europeus, com os espanhóis. A taxa de analfabetismo no México é elevada, tá? E a taxa de mortalidade também. Apesar de, como ser geralmente nos países subdesenvolvidos, em transição, né, ou em processo de desenvolvimento, ou emergente, são vários nomes que se utilizam, o México é um país emergente, assim como o Brasil, tem altas taxas de analfabetismo e mortalidade, porém apresenta avanços nas duas áreas, tanto na mortalidade quanto também na taxa de analfabetismo, assim como acontece no Brasil. Só que é um progresso muito lento nesse sentido. Em 2016, quase metade da população vivia abaixo da linha da pobreza, tá? Eu não vou falar extrema pobreza, dá números, tá? Até porque teve a disparada do dólar e a gente não sabe qual vai ser a nova referência. Mas, de grosso modo, a gente pode dizer que abaixo da linha da pobreza são aquelas pessoas que não conseguem obter recursos para a sua sobrevivência. Então, essas são consideradas aí abaixo da linha da pobreza.
processos migratórios. No México, esse processo é muito intenso, tá? Na década de 80 e 90, era um crescimento da taxa de imigração, só lembrando que imigração é um movimento de saída, movimento de saída. Então, durante a década de 80 e 90, muitos mexicanos deixavam seu país e iam tentar a vida nos Estados Unidos, tá? Isso até a década de 90. Até no ano 2000 também, porém, em 2008, com a crise americana, esse fluxo diminuiu de forma considerável, tá? Então, houve uma queda aí de 2010 no fluxo migratório. Foi por conta da crise econômica? Sim, mas também outros fatores contribuíram para isso, como no caso aí, leis, né, que foram, que se tornou assim, as leis foram se tornando cada vez um obstáculo para a população mexicana quando ingressava nos Estados Unidos. A retomada do crescimento econômico no México também foi um fator importante, e aumento das fronteiras. Então, todos esses fatores aí, as leis ficaram mais rigorosas, a fiscalização nas fronteiras, a crise nos Estados Unidos. Então, esses fatores reunidos contribuíram aí para a desistência de muitos mexicanos se deslocarem para os Estados Unidos. Embora muitos mexicanos deixaram de entrar nos Estados Unidos, mas muitos imigrantes de outros países latino-americanos continuam tentando entrar nos Estados Unidos, e o México é a porta de entrada. Então, muitos imigrantes vão até o México e depois tentam a sorte aí, passando aí na fronteira para os Estados Unidos. Economia mexicana, o México que vem atraindo investidores nos últimos anos, tá? Tá tendo um crescimento bom entre os países emergentes aí, é o que vem se destacando. Então, o México vem atraindo muitos investimentos estrangeiros. A economia mexicana é fortemente ligada à economia dos Estados Unidos, principalmente pelo NAFTA, tá? Que é um acordo de livre comércio entre os países. Então, o México tem uma dependência muito forte dos Estados Unidos. O processo de industrialização no México é muito semelhante ao do Brasil, tá? Ocorreu aí no século XX. E assim como aconteceu no Brasil, no México também teve dependência do capital estrangeiro, dependência de tecnologia. As indústrias ficaram concentradas em uma única região, as pessoas migraram para as grandes cidades. Então, você tem uma maior concentração de indústria na cidade do México. Então, consequentemente, muitas pessoas se deslocaram para a cidade do México, o que provocou, então, essa aglomeração tão grande da população mexicana em um único local. O México também tem outra característica de concentrar muitas empresas estrangeiras. Então, nos últimos anos, como eu falei, muitos investimentos estão indo para o México. Haja visto que a mão de obra é mais em conta, então isso aí vem atraindo as empresas estrangeiras, explorando aí essa mão de obra. O México também tem as suas maquiladoras, tá? Que são empresas que recebem peça dos Estados Unidos. Então, você tem um produto lá nos Estados Unidos, muitas vezes esse produto é montado no México. Então, você tem lá um computador, manda umas peças para o México, no México vai ser montado e depois esse produto, quando estiver montado, retorna para os Estados Unidos novamente. Isso é possível graças ao acordo de comércio, no caso aí o NAFTA. Outros setores da economia, né, do México. O México possui uma grande reserva de petróleo, o principal produto de exportação do México é o petróleo. Então, o petróleo é o carro-chefe da economia mexicana. Pouco favorável à agropecuária, tá? No território mexicano, assim como no Brasil, em algumas áreas utilizam mão de obra qualificada, máquinas, sementeira, colheiteira, mas em outras áreas também a produção é feita de forma bem artesanal, de forma bem tradicional. O México é um dos países mais visitados do mundo, tá? Devido à sua histórica, tá? Então, o México tem um patrimônio riquíssimo histórico-cultural, já que grandes civilizações
ocuparam o território mexicano. Então, isso se torna uma atração muito grande para os turistas. Além de passeios, né, não só cultural, né, não só histórico, mas também tem o México tem Cancún, é uma região muito procurada também pelo turista em todo o mundo.